Recebam as boas-vindas ao Treino Livre. Aqui em Jeddah Corniche, o circuito de rua mais rápido de todos, a coisa não é fácil para ninguém. Fala galera, sejam bem-vindos novamente ao meu canal Cosmo Games e sejam bem-vindos também à nossa série fantástica, série carreira aqui no modo carreira do F125. Pessoal, estamos aqui já nos nossos boxes. Vamos registrar dados extras nessa sessão. Nada com que se preocupar. É que como temos peças novas, vamos só confirmar que elas estão com o desempenho certo. Bom pessoal, tá aí, o Jeff tava confirmando só a questão de peças, né? Nós temos peças novas, aliás, para esse GP. Né, o MCI já está totalmente configurado, então todos os problemas que a gente teve de motor nas últimas duas etapas, tanto no Japão quanto no Bahrein, já foram supridos. Eu espero ter mais potência, não só para esse treino livre, mas como para o fim de semana geral, né? E aí a gente já está no nosso treino livre 1, com três programas programados, é complicado. 3 testes programados, né? O primeiro de estratégia de corrida, segundo de gerenciamento de combustível, que é bem importante, e o gerenciamento de pneus, né? Que é muito importante, ainda mais para pista tão abrasiva quanto essa, né? Vamos começar aqui por estratégia de corrida bem mais leve, só pra gente começar tranquilão. Beleza? Potência de motor, pelo visto os desafios aqui são os impulsos, né? São bem fáceis, então vambora então, Matheus Brasil na pista, logo você já confere. Bom pessoal, na nossa primeira tomada de testes de estratégia de corrida, o Matheus conseguiu ali um teste bem positivo, 4 de 5 na estratégia de corrida. Eu acho que podia ter sido bem melhor, a gente não conseguiu superar a restrição de velocidade média, né? Isso porque a gente evitou usar o RS, então isso aqui eu achei bobeira, eu acho que a gente pode correr atrás depois no teste rápido. Mas agora vamos para o que interessa, né? Os testes ainda mais rápidos, os testes de combustível e gerenciamento de pneus. Esses são rápidos, se der tempo a gente vem e faz o último estratégia de corrida. Vamos embora então! Certo, o programa foi concluído. Os dados são decentes, mas estão longe do ideal. Pode valer a pena repetir. Bom pessoal, no gerenciamento de combustível nós tivemos um bom teste, um teste positivo, infelizmente não tanto quanto eu esperava. O carro não reagiu muito bem, na verdade não reagiu nada bem, né, com a questão da economia de combustível, estava muito difícil, então infelizmente conseguimos só 3 de 5. Né, o fiquem até 2 metros por uma linha de corrida por uma volta inteira, isso aí que a gente não conseguiu, né, ou seja, manter o carro no traçado ideal foi complicado. Consumo ideal de combustível também a gente não consegue de longe. E aí vai ficar faltando 7 minutos para a gente fazer o gerenciamento de pneus. Vamos ver o que dá para fazer agora, de agora em diante, né? Vamos lá. Bom pessoal, o Matheus Brasil deu uma batida ali absurda. Passou reto, o Matheus Brasil perdeu totalmente o freio. E com isso o teste vai de arrasta. Faltam 2 minutos para a sessão acabar. E ele já está quase danificada e o prejuízo é enorme. O prejuízo é incalculável para a RB. Menos um teste concluído, um carro danificado pela frente. O início já começa bem conturbado para a equipe Racing Bulls.
e seu piloto Matheus Brasil. Ele vai retornando agora para os boxes, já vai jogando no canto, indicando que vai para a parada, e agora acabou o treino livre para Matheus Brasil. Nesse exato momento, acabou. Infelizmente não conseguimos o que precisamos. Vamos ter de repetir. Aí o engenheiro fala que teria que repetir, mas infelizmente não vai dar. Nessa sessão não vai dar. Vai ficar para a próxima sessão, sessão rápida, onde tudo isso vai ser ajeitado. O Matheus vai conseguir tentar, né, pelo menos regular, correr atrás dos testes que não foram concluídos. Infelizmente, terminou o treino livre 1 com esse incidente aí absurdo, mas que eu espero que agora a gente consiga correr atrás e fazer próximos bons treinos livres. O carro venha forte, com muitos pontos de recurso, pro quali o fim de semana em geral. Bom, pessoal, no resumo do nosso treino livre 1, nós temos aí o líder máximo, Max Verstappen, com pneu macio, fez um tempo aí de 1:34.1, creio que os testes dele tenham sido focado para tempo de volta rápida, né, quali e tudo mais. Não foi o nosso caso hoje, não deu para fazer uma sessão de volta rápida, então como o nosso foco ficou ali basicamente em estratégia de corrida, direcionamento de pneu e tudo mais, foi o nosso foco realmente. Com pneu médio não deu para conseguir uma posição tão boa, mas a quinta posição, né, pessoal? Viva a quinta posição de Matheus Brasil, que sensacional essa colocação de Matheus Brasil, mesmo com o treino não sendo focado em qualify. O Matheus faz uma volta incrível com a sua Visa Cash App. Isso mostra aí como que o Matheus está muito forte como piloto brasileiro, com a Visa Cash App, um carro muito mais forte também em relação aos outros fins de semana. O Matheus absurdo, levando esse carro aí, tirando leite de pedra. E a gente tem Gabriel Bortoleto, o segundo brasileiro aí na 14ª posição, também usou a estratégia de pneu médio, conseguiu aí a 14ª. A gente tem a Zé Cadiar sendo um dos últimos, né, o 19º colocado, usou uma gama de pneu duro, não sei porquê, os testes dele devem ter sido focados para isso, né. Enfim, espero que a Visa Cash App tenha se dado bem. E foi isso, a discrepância aí, Zé Cadiar em 19º, Matheus Brasil 5º, sendo companheiro de equipe. Difícil a vida pro francês, vambora! E bom, pessoal, nos nossos pontos de recurso nós temos um aumento de 200, né, uma mudança de seção, no total de 448, um bom total, né, digamos assim. Acho que a gente já conseguiu melhor, mas tudo bem. A gente ganha bastante experiência, mais 200, não conseguimos tanto de pilotagem, atenção, ritmo, foco, mas no geral a gente conseguiu avançar, que é o que importa. Então vamos embora pra frente. Boas-vindas a Jeddah, um dos circuitos mais rápidos do calendário. Mas vamos ver quem vai acelerar mais do que todo mundo para definir o grid para o Grande Prêmio da Arábia Saudita. Sim, é a classificação. Bom, pessoal, estamos então no nosso Q1, finalmente chegamos na nossa sessão mais aguardada do fim de semana, aliás, uma das mais aguardadas. GP de Corniche costuma ter quais sensacionais, mal posso esperar para ver nosso enquadramento de Q1, Q2, Q3 aqui nesse fim de semana. Pessoal, 4 gamas de pneu macio, lembrando que a Pirelli selecionou a gama mais macia, se não me engano, é realmente a gama C5, a gama mais macia da Pirelli. Então todos os pneus que a gente tem só tem pneu macio, então vamos começar porque a gente tem, que é o pneu macio. Não tem muito a se fazer em relação ao acerto de carro, né? A gente já tem alguns carros saindo para a sessão. Vamos embora então para a primeira volta de Matheus Brasil. Segura! Nossa, que salvada! Que salvada de Matheus Brasil! Meu Deus do céu! Quase que estampou o muro Matheus Brasil ali na primeira volta do Q1. Que susto para Matheus Brasil! Que susto absurdo! Ele vai tentar terminar a volta. Vai tentar terminar a volta rápida. Não vai ser uma volta nada boa, mas pelo menos vai tentar finalizar ali a volta. Terminou são e salvo, né? Essa é a questão. Era terminar são e salvo depois daquela quase batida tenebrosa que ia ser. Absurdo para Matheus Brasil.
para 20ª. Nossa posição caiu para 20ª. Só temos combustível para cerca de 2 voltas. Caímos para 20º. Pessoal, que voltaraça de Matheus Brasil, por pouco não ia ser eliminado, tava na 20ª posição, tinha perdido pneu, tinha perdido tempo. No final das contas, ele vai lá, faz uma cooldown lap, tem problema de combustível, quase dá pane seca, volta para os boxes, troca pneu, volta de novo e com muita pressão, com pouquíssimo tempo pro fim do Q1, ele vai, faz uma voltaraça e crava 1:32.2, um tempo bem interessante para um novato com uma VCARB no último do segundo tempo, que vai lá e marca esse tempo ali 4 décimos mais lento do que Lewis Hamilton, que foi o mais rápido até agora. A gente não sabe se vai ser o mais rápido, mas enfim, bora então para a conclusão, porque eu vou ficar com essa volta, vou contar que ela que vai dar pra gente a nossa passagem pro Q2. Bom pessoal, o Q1 terminado, ficou Lewis Hamilton realmente na primeira posição, em seguida com George Russell na segunda, Yuki Tsunoda da Red Bull muito bem na terceira, e a gente ficou com a quarta, cara. O tempo foi muito bom, a gente ficou com a quarta posição, e com isso, né, enfim, pensei que a gente fosse cair para P5, P6, a gente conseguiu manter. Charles Leclerc na quinta posição, André Antonelli em sexto, o restante do grid. Para você conferir, os eliminados são Fernando Alonso, Pierre Gasly em 17º, Gabriel Bortoleto em 18º, Jack Durham em 19º e o nosso companheiro de equipe Zé Cadiá tomando um pau, um couro de Matheus Brasil. Olha que absurdo, na última posição foi eliminado com muita diferença, uma diferença abissal do companheiro de equipe Matheus Brasil pro Ezek Adjar. Matheus que passou com muita folga pro Q2 e a Ezek consegue ficar apenas na 20ª. Que vergonha. O Gabriel Bortoleto infelizmente não passa pro Q2, fica só passando aí pro Q2 o Hülkenberg. Vai pro Q2 aí por muito pouco, né? Por muito pouco, né? E enfim, passa aí na 15ª posição. Vamos torcer para que o brasileiro faça uma boa corrida de recuperação. Bom pessoal, estamos aqui no nosso Q2, voltamos aqui com tudo e agora nós temos 2 pneus gastados. Eu não tinha parado para pensar nisso. Não vamos poder errar muito agora, pessoal, não vai ter muito erro pra gente dar aqui.
Beleza? Vamos fazer a nossa primeira volta e esperar em Deus que nada de errado aconteça. Bom, pessoal, voltando aqui pro nosso QG no Q2. E, pessoal, foi difícil esse Q2, hein? Apenas um pneu pra gente utilizar, porque o restante já tava desgastado. E um tá resguardado pro Q3, né, especialmente. Então, pessoal, foi tenso. A pista tava bem cheia o tempo todo. Pouca gente liberando a pista, mas enfim, tava boa até o clima. A gente conseguiu fazer 1:32 5, eu acho, na casa de 1:32.5, e nessa segunda volta com o mesmo pneu que eu tinha conservado o máximo possível, a gente fez na casa de 1:32.4. Foi o máximo, pessoal. Espero que seja o suficiente de coração pra gente passar pro Q3. E eu acho que vai ser sim. Vambora. E bom, pessoal, tá aí então nosso Q2, com nossa conclusão do Q2. Charles Leclerc é o piloto mais rápido da sessão, piloto monegasco. Tá aí, ó, fez o tempo de 1:31.2, um tempo muito bom, muito positivo. Lewis Hamilton também da Ferrari, 1:31.5, então a Ferrari com dobradinha no Q2. E Max Verstappen na terceira posição, esse é o nosso top 3. Depois a gente tem George Russell na quarta posição. Matheus Brasil conseguiu manter a quinta, muito bom. O restante do grid, e aí a gente tem os eliminados, né? Oscar Piastri, que decepção. O que aconteceu com o Piastri? Deve ter acontecido algum problema. O cara tá aí na 11ª posição, foi um dos eliminados, né? Andrea Kimi Antonelli foi também um dos eliminados na 12ª colocação. O Esteban Ocon também. Oliver Berman e Nico Hülkenberg dessa vez também foi eliminado, não escapou da zona de eliminação. Vambora que tem Q3 e as emoções começam a ferver. Bom, pessoal, já chegamos aqui no nosso Q3 e, pessoal, ganhamos uma gama de pneu macio. Então nós temos agora 2 gamas de pneu macio novos, né? A gente tem apenas essas 2 novas e nós temos 2 aqui mais ou menos desgastados, né? Vamos usar os 2 novos, né? Não tem porque a gente usar a gama desgastada. E vambora, pessoal, só vamos então, não quero perder tempo. Agora são 11 minutos só pra gente fazer nossa melhor volta, então sem perder tempo. Nossa, pessoal, que primeira volta tensa. Que primeira volta tensa de Matheus Brasil. Ali no finalzinho ele vai e erra. Que tenso, que tenso.
Lá vem Matheus Brasil. Vem para finalizar sua volta do Q3. Lindíssima volta de Matheus Brasil, 1,37. Volta da pole. Pole position, Matheus Brasil. Que voltaraça do novato. O novato sensação. Sensação total, senhoras e senhores. Que é isso? Eu nunca vi isso na minha vida. Uma volta incrível pro novato. Incrível pro brasileiro. Que volta, volta da pole position. Espetacular, Matheus Brasil. Fazendo o que a Fórmula 1 jamais vai ver. Jamais. É isso aí, galera. Ficamos por aqui, mas só tá começando. Não perca a largada de amanhã. Pessoal, infelizmente vem a notícia, Matheus não é o pole position, quem fez a volta mais rápida, na verdade, foi Maximilian Verstappen no último minuto do segundo tempo, fez uma volta 1/100º mais rápida. É uma coisa chamada Fórmula 1, isso que a gente tá vendo. É uma coisa chamada Fórmula 1. Vem um novato com um carro que é muito inferior ao do Max, faz o tempo da pole, ele vai lá e, com obrigação, faz uma volta mais rápida. Aliás, perdão, pessoal, perdão. Eu li ele errado. Na verdade, foi 2 décimos mais rápida, cara. Foi um tempo muito interessante. Foi, na verdade, um pouquinho mais rápido. Eu não tava esperando isso, na verdade, não tava esperando ver o Matheus Brasil na primeira fila hoje. Mas, enfim, marcou presença na primeira fila, a gente viu ali que ele tava com potencial o fim de semana inteiro. Teve um TL complicado, teve um Q1 bem equilibrado, um Q2 mais ainda, e o Q3 discrepante. Na verdade, ele errou a primeira volta do Q3 e a segunda foi de arregaçar. Olha que sensacional, novato, sensação absoluto, absoluto. Isso vocês não vão ver mais na Fórmula 1. É incrível isso que a gente está vendo agora, ao vivo. 1,37 do piloto, que assim, com uma equipe que é impressionante. O companheiro de equipe do Matheus foi eliminado no Q1, na 20ª posição. É uma diferença absurda. Isso aí vai dar muita polêmica ainda, eu tenho certeza. Mas tá aí o top 3. Max, Matheus e George Russell. Depois a gente tem Lewis Hamilton na 4ª colocação. Lando Norris, Charles Leclerc, Yuki Tsunoda, Alexander Albon, Carlos Sainz e Lance Stroll. Um absurdo isso. Um absurdo. Sendo que o Lewis Hamilton ainda vai ter uma punição de 5 posições no grid. Vai largar mais atrás. Lando Norris vai assumir a 5ª posição. Charles Leclerc vai assumir Lando vai assumir a 4ª, Charles Leclerc a 5ª, Yuki Tsunoda a 7ª. Acho que o Lewis vai cair ali para P8 ou P9, dependendo do andar da carruagem. Mas enfim, que qualify, um absurdo, um absurdo. Bom, pessoal, nas nossas avaliações a gente consegue um ritmo absoluto, né? Conseguimos mais 500 de ritmo e a nossa avaliação geral só sobe. Vamos embora então. Bom dia, boa tarde ou boa noite a você que nos acompanha. Estamos sob as luzes do céu noturno de Jeddah. Os holofotes estão acesos e a pressão aqui é forte no GP da Arábia Saudita. Vamos dar uma olhada no mapa topográfico do circuito urbano de Jeddah. Como podem ver, os pilotos precisam dominar várias curvas desafiadoras aqui. E vamos ver como as equipes se beneficiaram dos tempos marcados nos treinos do final de semana. E como em muitos circuitos de rua, esta pista tem o potencial de punir os pilotos que não a entendem. Vamos torcer para que o safety car não seja necessário hoje. É hora de ver como os pilotos vão se organizar depois do emocionante treino classificatório de ontem. Max Verstappen fez uma volta fantástica ontem e vai largar na pole. E Castro completa a primeira fila. Continuando com o grid, nós temos Russell, Norris, Charles Leclerc e Tsunoda, Albon, Sainz, Hamilton e Lance Stroll, Piastri, Antonelli, Esteban Ocon e Berman, Hülkenberg, o Fernando Alonso, Pierre Gasly e Gabriel Bortoleto. Doohan e Isaac Hadjar fecha o grid. Agora tá quase na hora das luzes se apagarem, então bora pra pista. Ao meu lado está alguém com quem é sempre um prazer dividir a cabine dos comentaristas. Anthony Davidson, já que você é o ex-piloto aqui, conta um pouco pra gente sobre a vida de piloto.
O que se sente neste momento? Então, David, é importante se preparar antes mesmo de entrar no carro. Um bom plano pré-corrida vai fazer toda a diferença. É comum assistir a vídeos de corridas anteriores antes mesmo de entrar no carro para ter noção de como posicionar o carro em disputas com esse ou aquele piloto que estiver na sua frente ou atrás de você. Enfim, se preparar bem é essencial antes de qualquer corrida. Ok, aqui vamos nós. Eu sei do que você é capaz, não me deixe na mão. Beleza, pessoal, estamos enfileirados no GP da Arábia Saudita, um momento de muita tensão, na verdade um momento de mais tensão no fim de semana. Matheus está largando da primeira fila, não é toda vez que se larga da primeira fila. Matheus já teve um ótimo quali lá no Bahrein, onde ele fez a sua primeira pole position, e agora ele quase marcou sua primeira pole position, mas está largando da primeira fila, uma pressão igualmente absurda, e a gente tem o seu rival do momento, Max Verstappen, lado a lado. Vamos aqui nas estratégias de corrida então, nosso pré-stint. A gente tem aqui a estratégia padrão que pode ser utilizada, ou a estratégia de 2 paradas. Isso aqui é um absurdo, tá? 2 paradas é um absurdo. Vamos ver, mas no momento eu tô focado aqui nos pneus mais duros, né? Que é o pneu médio e o pneu duro. Eu acho que realmente é a melhor opção para o momento. A gente tem como mexer também na questão aqui do combustível, que eu vou mexer, eu vou deixar um pouquinho menos de combustível, ok? 2 a menos, 2 dedinhos a menos, então tá tudo tranquilo, tudo perfeito. Tá 26 graus a temperatura da pista, ou seja, tá fria pra pista, sim, tá bem fria. Vai ter essa questão do aquecimento e a questão do ar, né? Temperatura ambiente, tá medindo aí 22 graus, já tá a temperatura um pouco mais agradável. Vamos agora que tem largada do GP da Arábia Saudita pra você na Cosmo Games. Matheus tá com capacete novo, tudo novo, estreando com tudo no GP da Arábia Saudita. Vambora! Vamos lá, vai começar o GP da Arábia Saudita 2025. As luzes vermelhas vão se apagar. Largada perfeita, as luzes se acenderam no GP da Arábia Saudita. Matheus larga bem. Larga bem não, perde um monte de posições ali, vai pra cima de Lando Norris. Bateu no Lando Norris. Bate ali no Lando Norris, Matheus Brasil, que cai em todas as posições, agora avança pra 4ª. Mas foi uma largada difícil pro Matheus ali. No final ali até bateu com o Lando Norris. A pista tá fria, isso tudo influencia. O grip vai de arrasta. Hoje a gente teve sessão aqui na F1 Academy, na Fórmula 2. Então a pista ela fica até bem aquecida de certa forma, mas a temperatura baixa que não ajuda. A temperatura baixa mais desértica que não ajuda. Tem Lando Norris ali na frente, a gente tem Russell na 2ª colocação, posição de largada de Matheus. O de energia está ficando desgastado. Sobrecarregar o motor pode piorar o problema. Mantenha a temperatura sob controle. Ainda tem isso, o Matheus tá com problema no motor. Tá com problema iminente no motor. E é um problema sério. Outra questão é a questão do force feedback. Eu acabei de notar que o Matheus tá sem. Olha a disputa lá na frente. Disputa entre Lando Norris e George Russell. Essa disputa pode sim favorecer o Matheus Brasil. Pode sim, com toda certeza. Momento de extrema tensão. Vem Charles Leclerc. Matheus sem potência alguma. O ES não está sendo o suficiente de longe. Vem Matheus para cima de George Russell e Lando Norris. Lando Norris cai para 4ª. Para 4ª não, para 3ª. Não tem 4ª é Matheus. E é o George Russell que mantém a P2. Vem Matheus se aproximando do Lando Norris. Já pega o DRS do piloto britânico. Tá colado em 2 britânicos. Vem Matheus Brasil. Vem com tudo. Sem force feedback. Um carro muito desgastado de Matheus Brasil. Ele vem para ameaçar os 2 britânicos que estão ali brigando. Estão brigando ali na frente. Vem Matheus Brasil. Vem com tudo. Pra cima deles, Matheus Brasil. Já comenta sua bandeirinha do Brasil. Você que tá assistindo a toda hora, a todo momento. Matheus faz a volta mais rápida com 34.2.
rápida da corrida. Voltaraça de corrida de Matheus Brasil. Voltaraça de corrida. Matheus chega muito perto de Lando Norris. Momento da prova em que ele está mais próximo do piloto britânico. Deu uma escapadinha ali, Matheus Brasil, é normal. Não tomou aviso. Tá valendo. Pelo menos ali a gente vê que a bateria do carro é um ponto forte. E vem Matheus Brasil a muita velocidade. A toda velocidade, Matheus Brasil, para tentar se aproximar. Pega asa móvel, olha a briga, olha a briga. Lando Norris força tudo, Lando Norris. Força tudo, piloto britânico. É britânico com britânico, a briga fica só entre eles. O respaldo vai ficar para Matheus Brasil alguma hora. Vai ficar para Matheus Brasil e Lando Norris passa George Russell. Passou por George Russell, Lando Norris. Essa disputa, esse troca-troca, é muito interessante para o Matheus e seu carro desgastado. Agora o Matheus tem que tomar cuidado com o ar sujo. Olha aí o ar sujo fazendo efeito, ó. Era o que eu já dizia. Questão do ar sujo. Matheus saiu total ali, ainda bem que não pegou nenhum tipo de aviso. Essa questão do ar sujo é realmente complicada. Deve sim ser uma questão. Matheus está muito próximo de George Russell. O que aconteceu ali? O que aconteceu ali? Matheus bateu com George Russell. Perdeu totalmente o freio, achou que fosse curva reta. Achou que a curva fosse reta, não ia dar diferente. Não ia ser diferente, não ia como ser diferente. George Russell ganha punição. Ganha punição, George Russell. Ganha punição, George Russell. E a situação para o Matheus é impossivelmente difícil de explicar. Meu Deus, Tsunoda trava tudo ali. Trava tudo e o Yuki Tsunoda, Matheus com um carro muito desgastado. Vai perdendo tudo. Momento de muita pressão, muita tensão, sem bateria, sem motor, sem capacidade de Matheus Brasil. Sem capacidade de lutar. Parece que o Matheus vai focar em levar esse carro até o pit lane. Somente. Porque não tem muito o que fazer. Ele vai ali usando... Vai usando a bateria, o Ocon, o Albon passa. Albon passa pro Matheus Brasil. Mais um toquinho ali no muro. Toquinho de leve, mas foi um toquinho. O medo é grande. Matheus vai pegando ali o DRS de Albon. Vai pegando o vácuo. Vai tentando aproveitar o máximo. Freia ali antecipadamente, porque tá sem a asa. Essa asa vai fazer falta. Mais cedo ou tarde vai fazer falta. Aliás, já tá. O Matheus ainda se localiza na zona de pontos. O que importa é a point zone, de preferência na frente do seu companheiro de equipe para essa corrida. E o que o Matheus ali fez foi um absurdo, né? Foi uma manobra muito kamikaze para cima do George Russell. E o Tsunoda toma a ponta da volta rápida. O Matheus está se baseando pelo Albon. Parece que o Albon ajuda o Matheus ali a se manter minimamente, mas se ajuda. Estamos na volta de número 6. Falta muito pouco para a parada nos boxes, onde tudo vai mudar. A gente vai ter o segundo stint de Matheus. Um stint mais lento. O stint de pneu duro. Vamos ver se vai ser um stint mais bem aproveitado, né? Porque esse já tá no lixo. Esse aí o Matheus já descartou com toda certeza. Ok, colega. Sais atrás. É crucial para nossa corrida manter a concorrência para trás. Eles falam isso, ó. A missão do Matheus agora é manter o Carlos Sainz atrás. Carlos Sainz é um piloto com muita bagagem. É um piloto com muita experiência. Tem um carro bom. Não tem um carro tão longe assim. Na verdade, acho que é um carro melhor do que o da Racing Bulls. E agora o Matheus não tem defesa, não tem LRS.
E a missão dele é manter o Carlos Sainz Júnior atrás. Não é uma missão fácil. Não é uma missão fácil, muito pelo contrário. É uma missão quase que impossível. Olha aí, missão fracassada. Passa Sainz, passa Hamilton. Vem Matheus, defende com tudo. Vem por dentro, vai tentar. Toma, meu Deus do céu, engancharam ali no Matheus. Engancharam, Matheus passa. Deixa passar Matheus Brasil, não tem o que fazer. Ficou sem defesa. Um absurdo, um absurdo, absurdo. E agora é hora do Matheus parar. Opa, 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 olha aí, Matheus tentando manobra pra cima do Carlos Sainz. Tentando se vingar do Carlos Sainz Júnior. Ativa ali o RS. Vai com tudo, Matheus Brasil extremamente agressivo. Volta pra sexta colocação. Volta pra sexta colocação, Matheus Brasil. Vai, Matheus Brasil, indo aos poucos. Um passo de cada vez. Vai parar agora. Vai parar nos boxes agora. Vamos ver, vai ser pneu duro. Agora vai ser o stint mais devagar, mais lento. Todos vão optar por essa mesma gama. O Matheus já está economizando bateria. Sem uso de bateria no momento. Vai se esforçando para se defender de Carlos Sainz Júnior. Olha aí. Matheus mal consegue fazer as curvas ali. Usa ali um pouquinho de DRS para se defender do piloto espanhol. Dá o lado de fora. Dá o lado de fora, Matheus Brasil. Impossível para o Sainz passar. E vem ele. E vem ele. Vem Matheus Brasil. Vem para os boxes. Vamos ver essa entrada. Beleza, entrada interessante ali de Matheus Brasil. Vamos ver como é que vai ser essa parada. Da Vila Chefe vai ser mais do que decisiva. Excelente parada da equipe. Olha aí a troca da asa. Perda de tempo, mas foi uma parada rápida. Infelizmente a equipe não liberou tão cedo o Matheus Brasil, mas tudo bem. Bom, fique longe da linha branca na saída. Vamos receber uma punição por direção perigosa se você a cruzar. Olha aí o engenheiro já falando com o Matheus para tomar cuidado ali na linha. Realmente tem que tomar cuidado. Matheus agora com o carro novinho, volta na 18ª posição. Vamos ver. O stint agora tem que ser rápido. Tem que ser stint de quali. Stint de quali com pneu duro, né? Vamos ver. Eu nunca vi isso na minha vida, mas tudo bem. Vai se aproximando de Oliver Berman, Matheus Brasil. Vai tentando usar a bateria para ficar próximo do piloto britânico. O Matheus pegando a asa móvel do Berman vai ser uma ajuda absurda. Pegou. Pegou o DRS do Berman, Matheus Brasil. Espetacular. Espetacular. Ele acaba economizando a bateria com isso, né? Que é fundamental a economia de bateria. Pega o DRS novamente. Pega o vácuo do Oliver Berman, que não tem aquela mesma estratégia do Matheus de jogar de lado para não dar vácuo. Olha aí, os carros deslizando. Oliver Berman, que com certeza está com o carro bem desgastado. Radiar abandona. Radiar abandonou. Companheiro de equipe do Matheus Brasil abandonou. O piloto francês, o Alain Prost 2, abandona. Impressionante. Que fim de semana tenso para Vicardo, no mínimo, né? O Matheus sustentou muito as sensações de glória dessa equipe por muito tempo aqui. Opa, segura! Ok, colega. Se a asa dianteira sofrer mais danos, vamos ter problemas. Eu pensei que a asa do Matheus fosse de arrasta ali, acabou não indo. Acabou não indo. Mas ele se distraiu ali um pouquinho, vocês viram. Foi situação de medo. Vem Matheus pra cima do Berman. Eu não gosto disso. Eu não gosto disso. Olha aí. Olha aí. O Oliver Berman botando o Matheus pra cozinhar. Mas o Matheus vem. Vem pra ficar colado no piloto britânico, pegar a asa móvel dele. Pega a asa móvel, Matheus Brasil. Pegou a asa móvel no que importava. A pista é muito rápida.
Vem pegando o vácuo, Matheus Brasil. Ativa um pouquinho ali na bateria. Asa móvel de novo. Toma ali asa móvel. Passa oitava. Vem Matheus. Oliver Berman. Lado de fora. Matheus Brasil. Vai tentando. Vai burlando. Oliver Berman defende. Que defesa do piloto britânico. Que defesa. Segurando muito o Matheus Brasil, piloto britânico. Ok, você está alcançando o carro à frente, mas não esqueça de que precisamos chegar ao fim da corrida com esses pneus. E eu acho que a parada realmente entregou tudo, né? A parada fez com que o Matheus realmente ficasse nessa posição. Eu pensei que a gente ia ganhar posições com paradas nos boxes, mas eu acho que o Matheus vai terminar nessa colocação mesmo. Uma pena, o Matheus terminou lá na frente, tinha tudo para conseguir um bom fim de semana, pontos, né? Mais um fim de semana sem pontos. E o Matheus louco atrás do Berman. É lógico, né, que a Visa-Cash-App não quer abandonar o seu segundo carro. Mas eu vou dizer, até que não seria tão ruim economizar componente. Mas tudo bem. A gente já chegou até aqui. Quem sabe não acontece algum safety car, algo assim. Vem Matheus pra cima do Berman. Mas Berman vem Matheus Brasil! Pra cima do Oliver Berman! Isso é que é pilotagem de primeira. Isso é que é pilotagem de primeira, Berman. Matheus indo muito bem nesse segundo stint. Uma pena que teve que trocar a asa. Uma pena de verdade. E vem o Berman. Agora é ele que tem a asa móvel. A disputa caseira entre os dois pilotos, entre os dois novatos. Dois são novatos. Vem Matheus. Vem Brasil. Toma 18ª posição novamente. Agora a missão do Matheus é não desgastar o carro, não bater o carro minimamente ou maximamente por 3 voltas. Então, vamos ver se vai ser possível. Se não vai ter nenhum problema aí. Esse pneu duro também não ajuda muito. Tem isso também. O motor do Matheus está com dano. Altíssimo dano do motor do Matheus Brasil. O Berman ficou muito para trás, estou achando estranho. Matheus coloca ali 1.6 muito rapidamente. Matheus com problema no carro, problema de motor, problema de desgaste. Infelizmente o carro não acompanha o ritmo do brasileiro. Uma pena. A Visa-Cash-App. Não se preocupe com a condição dos pneus agora, está tudo ok. Beleza, os pneus pelo menos estão bons, segundo o engenheiro de Matheus Brasil, Jeff. Mas uma pena ver o Matheus Brasil com um carro desses, né? Um carro que, assim, foi muito bem durante o fim de semana. Isso é inegável. O Matheus ali agradecendo muito a equipe. Falou que a equipe estava muito feliz, que ele estava muito contente com o carro. E o carro realmente estava perfeito durante todo o fim de semana. A questão principal, né, foi o desgaste. Foi os riscos, né, que foram tomados. Olha aí, Matheus conseguiu. São as pequenas vitórias do momento, né? As vitórias que são aquelas que não são tão grandiosas para o momento, né? Quer dizer, para os brasileiros, mas sim para o momento. E aí o Matheus foi lá e encarou um fim de semana muito complicado, né? Tá encarando um fim de semana muito difícil para a equipe, em que o Hadjar abandona, né? Aliás, o Hadjar já começa tendo um treino livre bem complicado, bem exaustivo, não consegue tantos dados, vai no Q, né? No quali. E é eliminado no Q1. Matheus vai lá, faz um quali espetacular e infelizmente não consegue tanto. Só consegue a 18ª. Uma pena, porque ia ser uma corrida de primeira do Matheus se ele conseguisse pontuar bem. Era o que eu esperava. São fins de semana complicados, desgastantes. Você pensa que o Matheus não vai sair daqui desgastado? Ele vai sair. A questão é, vai sair desgastado bem, motivado ou mal? Isso é de cada piloto. Geralmente o Matheus costuma ter o calor do momento e depois passa, né? E é assim com a maioria dos pilotos
Mas vamos ver então o que tem pela frente. Ainda tem muito para rolar e essa é a questão. Não é campeonato de Fórmula 3, não é de Fórmula 4, não é de Fórmula Regional. Não é o que o Matheus já passou, não é aqueles campeonatinhos lá de 5, 6 etapas. Aquilo já passou, Reginaldo. Última volta da corrida. Agora é Fórmula 1. Fórmula 1, sabe o que é Fórmula 1? 24 etapas. É muita etapa, é muito caminho pela frente que o Matheus Brasil tem. O Matheus já afirmou, né, que quer correr atrás do título já nessa primeira temporada. Muita gente está especulando que sim, dá para ele competir pelo título. Eu acho que sim, só que depende da sua constância. O Matheus, ele pelo visto tá com dificuldade de constância de manter ponto. O carro não tá bom de corrida. Isso vai entregar tudo. 5.4 segundos. Isso vai entregar tudo. Isso é de muita importância. O Berman tá com problema no carro também. 4.5. Valeu, Rinaldo. Realmente. Mas agora já é o fim da etapa. 13ª volta. Os pilotos vão chegando. Maximilian Verstappen ganha o GP da Arábia Saudita. Vencedor com muito mérito, com muita honra, Maximilian Verstappen de ponta a ponta. Piloto que pode ser substituído por Matheus Brasil, inclusive na próxima temporada. É os rumores, né? São os rumores. Vem o Matheus. Num fim de semana complicado, num fim de semana difícil, exaustivo. Para encerrar, vai entregar o carro são e salvo para a equipe. Entregou. É o fim da corrida. Nos vemos no parque fechado. Matheus Brasil cruza a linha de chegada na 18ª posição. Foi o que deu. Olha o capacete lindíssimo. Foi o que deu. Foi o que deu. O piloto do dia é Nico Hülkenberg. No fim, ninguém foi capaz de parar o homem. Vitória de Max Verstappen. Tá aí. Maximilian Verstappen consegue a vitória. A equipe brilha. Os olhos brilham de comemorar, pois o piloto tá rumo ao seu pentacampeonato. Vem Maximilian Verstappen pleno, extremamente seguro. Vem aí Max Verstappen desfilando no túnel do pódio. Tá aí Max Verstappen na primeira posição, Lando Norris na segunda, em terceira Ferrari de Charles Leclerc. Esse é o trio parada dura do nosso GP da Arábia Saudita. Parece que Matheus vai ter que ver aí as questões pela frente, de ritmo de corrida. A equipe tá com problema no carro em relação à corrida. Teve problema de componente, teve problema de risco. O Matheus tá tendo que arriscar muito. Isso vai ser um problema, mas tá aí. Os caras que não tem problema são esses aí, ó. Esse aí. Depois de uma corrida dessas, como saber quem vai se dar melhor? Fiquem ligados conosco. Na próxima corrida, vamos continuar trazendo o melhor da Fórmula 1 aqui na EA Sports. Bom, pessoal, tá aí. Maximilian Verstappen ganha com 25 pontos. Lando Norris em segundo. Charles Leclerc em terceiro. Esse é o top 3. Depois Yuki Tsunoda, Alexander Albon. No geral, todo mundo fez uma ótima corrida. Lewis Hamilton consegue uma ótima corrida, de 9º a 6º com volta rápida. Ótima corrida de Lewis Hamilton. Lance Stroll nos pontos, né? Na 8ª posição. George Russell na 9ª. Fernando Alonso, que corrida do Alonso, para 10º. Gabriel Bortoleto de 18º para 13º. Oscar Piastri, infelizmente, tem uma péssima corrida. André Antonelli tem uma corrida muito boa. Carlos Sainz cai. Pierre Gasly tem uma corrida boa. Jack Durham também. Matheus cai tudo, né? Caiu lá da segunda e chegou em 18º. Oliver Berman em 19º. E a Zé Cadjar em último. Abandonou. É isso, pessoal. Na nossa classificação aqui no Mundial de Pilotos, a situação é essa. Max Verstappen vai a 123 pontos, com 50 pontos de diferença em relação ao vice-líder Charles Leclerc. Yuki Tsunoda na terceira, Oscar Piastri em quarto, Lando Norris em quinto, George Russell em sexto, Matheus Brasil na 7ª posição, cai para a 7ª posição no caso, Lewis Hamilton em 8º, Alexander Albon em 9º, e aí o restante, para vocês verem, Gabriel Bortoleto continua sem pontuar. Mundial de Construtores, Red Bull plena e segura lá na primeira posição, Escuderia Ferrari em segundo,
McLaren em terceiro e o restante avisa que a Shep continua com os 26 pontos únicos de Matheus Brasil para manter a sexta. E bom, pessoal, nas nossas avaliações a gente tem um equilíbrio de cada coisa, né? A gente ganha muita experiência, mas muita experiência. Acho que o fim de semana que a gente mais leva experiência, se eu não me engano. A nossa pilotagem cai um pouquinho, né? Motivação e tudo mais. A atenção aumenta muito, o ritmo aumenta, por incrível que pareça, demais. E o foco vai lá embaixo, né? Com isso a gente tem um avanço no total de avaliação geral, o que é sim importante. Apesar de que tinha que já subir um pouquinho mais. Mas tudo bem, temos tempo, nossa meta é 75, lembrem-se disso. E a gente tem um reconhecimento, né? A gente vai agora a 52% contra 48% de Isaac Hadjar. Um avanço absurdo, né? Ou seja, os avanços agora da equipe vão como prioridade pra gente. A gente se torna definitivamente agora o primeiro piloto, né? O Matheus se torna o primeiro piloto da equipe, o piloto ali principal dessa equipe, o piloto líder, né? A gente tem melhoria secreta, avanço de P&D, 2 melhorias simultâneas, uma melhoria secreta, tudo isso para Matheus Brasil e o restante ali para Isaac Hadjar. Então, beleza, tranquilo, vamos aqui então para o próximo, que é especialista. A gente consegue o especialista em fabricação, especialista em análise estratégica também, em túnel de vento, em planejamento de materiais. Então, nosso compromisso com os especialistas tá ok para esse pós-fim de semana. Bom, pessoal, voltamos aqui para o nosso QG, parece que chegou peça ali para o Hadjar. Vamos dar uma conferida então em P&D? Vamos embora, agora a nossa prioridade é P&D. Hadjar já está de olho ali numa peça do chassi. Vamos ver aqui, a gente tem a aleta da secundária da aerodinâmica que ainda tá para chegar, né? Tudo pra gente, isso aqui também. Isso aqui tá para chegar, túnel de Venturi, falta a aleta superior, né? A gente tem a parte aqui do chassi, que o Hadjar botou para desenvolver. Tem a parte traseira do monocoque que tá com desconto, tá saindo de 440 pontos para 304. Pode ser uma boa, pode ser interessante, mas a gente tem essa daqui que é prioridade, na minha opinião, né, que é dados de análise do pneu. Vamos embora então? Vamos embora, isso aqui é interessante, desgaste, tá, pessoal? Olha quanto que a gente avançaria. É bastante, hein? Tem um pacote para chegar antes do fim de semana de Miami e depois, né, do fim de semana de Miami. Na boa, eu acho que eu vou arriscar chegar antes, não temos muito a perder, tá, pessoal? Porque aí, se não chegar, a gente já vai chegar para Imola mesmo. Então, se a gente arriscar aqui, ó, no antecipado, se der errado, vai ter como chegar antes do GP de Imola. Não vamos arriscar tanto assim. Então, vambora. Eu vou arriscar aqui um desconto para chegar antes do GP de Imola, de Miami, aliás, né? Tá tranquilo, então. Vamos aqui para mais um, ó, cinemática. A gente tem melhorias concluídas aqui na cinemática. Inclusive tem peça com desconto, né, do sistema de ignição, mas não temos dinheiro suficiente mesmo com desconto, infelizmente. O resto tá pronto, né? E agora aqui, ó, durabilidade. Isso aqui é importante pra gente. A gente tá com um problema de durabilidade no carro. Essa peça que tá absurdamente cara, apesar de ter um desconto mínimo, né? Tem essa peça aqui de MGUH, que eu acho bem interessante da gente fazer. Tem outra aqui também, vamos ver? Acho que não. Ó, aqui... Beleza, tem esse teste de confiabilidade, tá meio caro. Eu acho que eu não vou investir em nada aqui de durabilidade não, pessoal. Vamos aqui em chassi. Aqui, ó, tem peça com desconto bem interessante pra gente pegar, hein? O Hadjar já tá até de olho, ó. Hadjar já tá de olho. Vamos arriscar? Não, essa não vamos arriscar. Vamos no padrão e pronto. Chassi já tá com prioridade pra gente. E é isso, pessoal. Nossos avanços de P&D são esses. Vamos então avançar aqui no tempo, pessoal. Vamos embora. A gente tem a pesquisa concluída ali da aleta. Falha de desenvolvimento. Beleza, a MCI já chegou. Muito bom. Tem recurso aí que chegou pra gente também. A análise do pneu não deu certo, cara. Uma pena que o nosso setor de desenvolvimento da equipe também não tá tão bom assim. Vamos ver o que a gente consegue fazer, ó. Chegou aqui a aleta secundária da asa, chegou a asa de feixe. Vamos ver o que não chegou. É isso aqui que não chegou, a análise de dados dos pneus, né, que eu disse que eu ia arriscar para chegar antes de Miami, não chegou. Que eu disse, vai chegar antes de Imola mesmo, então vamos embora agora com 0% de chance de falha. Bom, pessoal, agora nós só temos apenas 68 pontos de recurso, não tem mais muito o que fazer, desempenho do contrato tá melhorando aí cada vez mais, que bom, né, graças a Deus. Vamos então para os nossos especialistas, aqui ó, pilote por 80 km durante o fim de semana, completo fim de semana com no máximo 4 colisões
com outros carros aqui não tem como garantir, melhor a gente arriscar no 80 km. Tentar rodar o máximo no GP de Miami. Especialista em túnel de vento, aqui abre o DRS por mais de 45 segundos durante o fim de semana, complete qualquer sessão com volta mais rápida. Vamos nesse daqui. Termine a qualificação em uma posição melhor que a sua dupla de equipe ou use o modo de DRS por 35 segundos. Aqui acho que tanto faz, né? Vamos aqui nesse daqui que eu tenho certeza que a gente vai ser melhor do que o Radiar, só para a gente ter uma motivação a mais. A gente podia usar esse aqui, mas vamos nesse daqui para ter um desafio. Aqui especialista em testes de qualidade, né? Passe mais de 45 segundos na quarta marcha, isso aqui é meio tenso. Ou complete uma sessão sem rebobinar. Isso aqui é tranquilo, a gente já não usa o nosso flashback mesmo, então tranquilo. E é isso, pessoal, parece que temos então todos os especialistas correspondidos. Então é isso, pessoal. Agora, próximo fim de semana, GP de Miami. Primeira etapa nos Estados Unidos, a gente vai para a América do Norte para a próxima etapa, uma etapa espetacular em Miami, que sempre tem muita emoção. É isso, pessoal. Meu muito obrigado, então. Aquele abraço. Valeu, Uia Cosmo!